Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe sua vida, seu dia, seu trabalho, sua família e que todos nós possamos ter hoje um dia abençoado na presença do nosso Deus. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e estou aqui para estudar a palavra de Deus no programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja. Que Deus abençoe o seu estudo, o seu momento. Tenha em suas mãos o material que a gente precisa para estudar a palavra de Deus neste programa. Você tem a sua Bíblia, você tem também disponível no nosso blog a apostila com a aula de hoje. E você tem também aqui na nossa apresentação o nosso PowerPoint, os slides onde nós apresentamos o roteiro da nossa lição. Você pode participar também do chat que está aí em acesso no seu celular, no seu computador, onde você estiver assistindo. Você pode interagir, pode se comunicar conosco, dar aí a sua opinião, se você concorda, se você não concorda com o que a gente está pensando, e se você tem uma outra ideia sobre o que estamos falando. Também você pode participar do nosso canal, pode se inscrever, pode curtir essa transmissão e pode também compartilhar com os seus amigos em suas redes sociais. É importante a gente fazer desse momento um momento produtivo que abençoe o reino de Deus. É para isso que estamos aqui, para oferecermos a você, às igrejas, a todo mundo, o melhor do nosso esforço no estudo bíblico, que é uma coisa que a gente faz com muito prazer, que eu faço há muitos anos que eu sou um estudante da Bíblia, desde quando me converti aos 17 anos. Comecei na escola bíblica dominical, com a professora que a gente chamava de Tia Maria, a professora da classe de jovens da Igreja Batista do Bairro da Luz, Dona Maria Frontelmo. De boa lembrança, que Deus abençoe sua família, todos da sua casa. E aquilo me ajudou muito a compreender a palavra de Deus e o estudo dela como um instrumento proveitoso para o nosso crescimento pessoal. E continuei a minha vida toda estudando a Bíblia. Fiz seminário, fiz faculdade de letras para estudar português grego. Também continuei escrevendo material de estudo bíblico para a igreja, para instituições, para a junta de missões, para editoras, e foi um momento muito especial na minha vida. E agora, nesses últimos anos, tenho produzido esse material no programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja, que já tem uma lista grande que você pode dar uma olhada na playlist aí, ou então lá no nosso blog, na página de ensino, de estudos, e você vai ver quanta coisa boa que já tem disponível para quem quer estudar a Bíblia conosco. Bem, gente, sem mais demora, eu vou colocar aqui a nossa apresentação, o nosso roteiro de estudo no PowerPoint, e você poderá acompanhar aí os slides durante a nossa aula. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, que é o segundo livro das Escrituras, o segundo livro do Pentateuco. É um livro importante porque ele traça a epopeia do povo hebreu desde o cativeiro egípcio para a terra da promessa. Essa transição, esse deslocamento, ele tem muito a nos ensinar para a nossa vida. E nós estamos falando exatamente disso, desses deslocamentos que a vida nos oferece, que a palavra de Deus nos aponta, que Deus nos conduz para sairmos da nossa situação que nós consideramos desfavorável para uma situação bem melhor. Não, a transição ao contrário também acontece, não é mesmo?
Às vezes está muito bem e tudo piora na nossa vida. Mas sempre o que Deus quer fazer é tirar da nossa situação, por melhor que ela seja, para uma situação bem melhor. E nós estamos seguindo essa série fazendo a pontuação desses deslocamentos. Nós já tivemos 2 aulas anteriores. Se você quiser acompanhar as aulas perdidas, pode dar uma olhada na playlist do YouTube, como também você pode acompanhar na própria apostila. O link está aí no nosso chat, também aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesse momento, já estamos na 3ª lição dessa jornada que estamos fazendo. E nós vamos falar hoje sobre essa transição que Deus faz conosco de tirar a gente de uma situação de opressão para nos colocar em liberdade. Deus quer nos ver livres, meus amados irmãos e irmãs. Deus não quer ver ninguém atrelado a nenhum tipo de regime opressor, controlador, nenhum regime de proibição. Não, muito pelo contrário. O Senhor quer nos ver livre. Como diz o apóstolo Paulo, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Ele nos libertou do cativeiro da morte, do cativeiro do pecado. E não tem por que ninguém se atrelar a outro regime de opressão, de cerceamento da sua liberdade. Seja ela a título de uma religião cristã, de um doutrinamento ou de uma disciplina, ninguém é obrigado a nada no reino de Deus. O reino de Deus é resultado de uma ação voluntária, de uma decisão pessoal, escolha livre de cada um de nós. Você é livre para escolher viver segundo a vontade de Deus. E o texto que vamos utilizar encontra-se em Êxodo capítulo 5, verso 1. Esse texto tem muito a nos dizer. Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Por que Deus quer libertar o seu povo? Para o seu povo ser feliz, meus irmãos, para celebrar, para ter um culto na presença de Deus, para que Deus possa também trafegar livremente no nosso meio. É para isso que o Senhor quer nos libertar, para que a gente possa viver uma vida autêntica, uma vida em que a gente possa corresponder ao ideal maravilhoso de Deus, de uma vida segundo o seu querer, o seu propósito. O Senhor quer que sejamos livres, livres. Para quê? Para fazer festa, meu irmão, minha irmã, para celebrar, para adorar ao Senhor, para podermos ser pessoas que têm um semblante muito mais feliz, muito mais leve no mundo em que vivemos. Não para opressão, não para obrigatoriedade. Tem muita gente dizendo que religião é freio, que religião é regime de proibição. Eu não acredito nisso. E religião, a nossa fé é exercício de liberdade. Caso contrário, essa religião é nociva e deve ser rejeitada. Se você segue uma religião, qualquer que seja, ou um grupo religioso, ou frequenta alguma igreja que tem essa penca de proibições, não pode isso, não pode aquilo. Olha, meu querido, minha querida, eu recomendo a você, saia enquanto é tempo. Deus não chamou ninguém para esse regime de opressão. Isso é opressor, cercear a liberdade do outro, fiscalizar o outro. Isso é uma coisa que não estava nos planos de Deus para a sua igreja, para a igreja de Jesus Cristo, aquele que nos chamou para a liberdade. E também não estava no coração de Deus quando ele libertou o povo no passado, lá no Egito. O povo que estava oprimido, ele não sairia para uma nova opressão, sairia para alegria, para viver em liberdade, para celebrar ao Senhor.
o grande sonho da vida humana, que é de viver em liberdade. Amém? Eu sei que é difícil a gente pensar nessas coisas, porque se fazemos parte de uma agremiação humana que tem regras, que tem normas, que é normal, normal. Mas o que eu tenho visto em muitas igrejas é um regime de opressão. Crentes que estão oprimidos, com medo de seus pastores, com medo da comissão de disciplina, com medo dos diáconos, com medo da Assembleia. Ora, meus irmãos, não foi para isso que o Senhor pensou a sua igreja, edificou a sua igreja. Não foi para isso que ele deu a sua vida lá no Calvário. Foi para que nós, eu e você, pudéssemos viver a nossa fé, a nossa confiança em plena liberdade. O texto da nossa lição de hoje, o texto bíblico, encontra-se em Êxodo capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 10. É um texto um pouco longo, eu reconheço, mas é importante porque é uma fase de transição do povo de Deus dessa situação que eles se encontravam oprimidos. Moisés é levantado como um líder para libertar o povo, e aí então eles teriam que colocar essa condição diante de Faraó. Ninguém menos que o imperador do maior poder daquele tempo, da maior potência social, econômica e política, militar daquela época. Faraó era um homem poderoso. E Moisés teria que levar a proposta do Senhor de libertar todo um povo que estava sendo escravizado no Egito. Que grande desafio, né? Por isso que nós vamos entrar nessa lição de hoje, refletindo sobre isso, pedindo direção de Deus para sabermos o que isso tem a ver com as nossas opressões de hoje, com os regimes de opressão que nós vivemos nos dias atuais. Bem, gente, Deus não está indiferente às nossas condições de opressão, para começo de conversa. Deus não está indiferente a nenhuma forma de exploração do homem sobre o homem. Deus também não está indiferente às muitas formas de alienação a que as pessoas estão submetidas nos dias atuais. Nunca esteve. E nós vemos que cada época constrói os seus regimes de dominação, de exercício de poder de um sobre o outro. E Deus não está indiferente a isso. Ele sabe de todas essas coisas. Sabe o quanto a gente tem sofrido com esses regimes opressores, exploradores, alienantes, que regem o mundo em várias épocas. Em várias épocas. Não é só aqui no Brasil, nem é só aqui na América Latina, é no mundo todo. E nem só agora, nesse século XXI, nas formas do século XXI. Mas sempre foi assim, como se fosse terminar um e começar outro. E a gente tendo que lutar todos os dias contra as formas opressoras, injustas, que fazem parte da sociedade humana. E no caso de Moisés, a ideia era tirar o povo do Egito. E esse processo foi marcado por muitas confrontações. Não foi fácil. Moisés não chegou lá no Egito e disse: "Ei, cambada, vamos para casa, vamos voltar pelo deserto, vamos caminhar pelo deserto. Olha, são só 3 dias de viagem." Não, não foi assim. Foi difícil, foi de muita luta. Olha, se você quiser se libertar, experimentar a libertação, isso não é um processo fácil. É um processo de muita luta que envolve as mesmas confrontações, os mesmos desafios. E essas confrontações, muitas vezes, são usadas, né, até mesmo pelas formas da vida humana, para colocar a nossa convicção, a nossa disposição à prova. Até que ponto
estamos dispostos a vivermos de forma livre. Será que queremos isso? Será que essa liberdade vai nos fazer bem? Muita gente tem medo disso, que prefere viver o regime como um oprimido, salário baixo, patrão explorando, do que lutar pelo seu direito, por reajustes, por pagamentos de direitos que lhes são devidos. Há muitas pessoas, né, que acabam desenvolvendo um certo receio, porque estão acomodados, estão vivendo uma vida até certo ponto satisfatória, porque pelo menos ali ele não está sendo incomodado. Será que queremos isso? O povo de Deus, o povo hebreu na época, agiu da mesma forma com Moisés. Moisés, quando desafiou o povo de Deus a sair do Egito, ele enfrentou muitos confrontos, muitos desafios. E não foi fácil para ele. Ele mesmo teve que vencer os seus próprios problemas, seus próprios conflitos, para poder liderar aquele povo. E para essa tarefa, então, Moisés teria que mostrar para Deus e para as pessoas que ele era uma pessoa preparada para aquela tarefa. Liderar uma multidão. Alguns falam em 600 mil pessoas caminhando pelo deserto durante 40 anos. Não é fácil. Atravessar um mar, atravessar por territórios desconhecidos, terrenos, propriedades, limites de nações inimigas. Como foi difícil. Alimentar aquela multidão, matar a sede daquela multidão, também cuidar da saúde daquelas pessoas, dos problemas familiares, dos problemas pessoais. Não foi fácil. Moisés tinha que mostrar se ele estava preparado para isso ou não. Se ele era a pessoa talhada por Deus para aquela tarefa. A libertação, meus irmãos, não acontece sem impedimentos, sem empecilhos. As situações de opressão não são superadas sem enfrentamentos, sem mudança de atitude. Aqueles que oprimem, principalmente os nossos opressores, não vão abrir mão facilmente das condições que lhes beneficiam. Nenhum patrão vai querer dar aumento de salário graciosamente para os seus funcionários, se não for através de uma negociação trabalhosa, muitas vezes envolvendo embates jurídicos para conseguir o que quer. E é preciso fazer isso. Ninguém consegue também fazer isso sozinho. É preciso um esforço coletivo para que a gente alcance nossos direitos. Então, a mudança de atitude tem que acontecer naqueles que são oprimidos. Nós que vivemos a opressão, nós que sentimos o peso da opressão, temos que assumir uma consciência crítica em relação às condições que nos oprimem e nos prepararmos para a mudança de atitude necessária para alcançarmos aquela tão sonhada liberdade que nós desejamos. No cativeiro hebreu, havia um objetivo para que o povo saísse do Egito. Deus queria trazer aquele povo para que eles vivessem um tempo de festa, um tempo de celebração, um tempo de grande celebração. Era para isso que Deus queria tirar aquele povo da escravidão, da opressão, para poder caminhar pelo deserto. Porque é lá no deserto, é lá na travessia, é lá na transição que aconteceria a grande mudança que Deus queria realizar no coração daquelas pessoas. Êxodo 5:1 diz: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Essa expressão, deixe o meu povo ir, é uma expressão que vai se repetir algumas vezes no trecho que escolhemos para a nossa lição de hoje, que é do capítulo 5 até o capítulo 11. Eu contei 7 vezes, mas pode ser que eu esteja errado. Você dá uma contadinha lá para mim, por favor? Dá uma examinada. Quantas vezes Deus precisou dirigir a palavra Faraó para poder deixa o meu povo ir, deixe o meu povo ir. Porque é isso que Deus queria fazer, fazer com que o povo saísse através de uma relação negociada. Não era um sequestro. Deus não estava interessado em fazer uma ruptura, mas que o opressor pudesse ceder espaço, entender que aquilo não estava fazendo bem, que ele pudesse mudar de atitude e que também o povo oprimido pudesse se deslocar de maneira disciplinada, de maneira confiante, de maneira esperançosa para a realidade que o Senhor estava preparando para eles. Então, a mudança de atitude não era somente no coração do povo, mas também no coração das autoridades egípcias. Era preciso que houvesse toda uma mudança de entendimento para que uma nova realidade tivesse início na vida tanto do Egito quanto na vida do povo hebreu. A decisão de Faraó, porém, não foi fácil. Faraó escolheu o caminho mais difícil, que foi o caminho de apresentar obstáculos. Pode acreditar nisso. Quando o opressor se fecha na sua atuação e se nega a atender à necessidade daqueles a quem ele oprime, é problema para ele. Ele está criando, acumulando problemas para ele, acumulando dificuldades, acumulando mais carga de culpa, de responsabilidade sobre a cabeça dele. É bom negócio para o opressor quando alguém deseja liberdade, entender a situação do outro, curvar o seu coração sobre o outro. E isso não aconteceria facilmente, principalmente pelo fato de que o faraó, provável faraó, não há nenhuma certeza quanto a isso, teria sido Ramsés II, considerado o maior faraó de todo o Império Egípcio. Ele governou o Egito entre os anos 1279 e 1213. Fez um grande trabalho de construção de uma nação forte, economicamente forte. Os grandes monumentos, as grandes estruturas da arquitetura foram, a maioria delas, construídas na época de Ramsés II, esse ícone da história do Egito. Esse faraó baseou a sua rejeição, a sua decisão de rejeitar a liberação do povo em dois argumentos muito fortes. E é bom a gente entender esses argumentos usados por Faraó, porque muitas vezes esses mesmos argumentos são usados por pessoas que praticam atos de opressão, que exploram o outro, que desrespeitam o outro, que humilham o outro, que promovem preconceito com o outro, que acabam desprezando o outro. Todas as formas de opressão, elas sempre são frutos de atitudes de pessoas que fazem ou essas duas coisas ou uma dessas duas coisas. A primeira é o fato de que Ramsés, ou o faraó, questionou se era Deus que estava conduzindo a história. Será que é Deus mesmo? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quem é Jeová? Quem é Jeová? Vocês são oprimidos.
seguidores de Jeová, vocês estão servindo a mim, que sou seguidor de outras divindades muito mais poderosas. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Ele queria saber isso. É Deus que está conduzindo a história ou será que sou eu? Eu que estou aí fazendo a diferença no mundo, dominando povos e nações, construindo um grande império. Não conheço o Senhor e nem deixarei Israel sair. O segundo argumento que Faraó utilizou é ignorar que aquele povo hebreu vivia sob opressão, ou pelo menos se tornar indiferente às condições de opressão, acharem que isso era algo de pouca importância. Êxodo capítulo 5, verso 4. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Se vira. Tem que trabalhar, tem que produzir, tem que dar riqueza. E ele então vai criar condições para que a opressão se torne mais severa, para que haja mais coerção, mais exigência. Ele, inclusive, suspende o fornecimento de palha para fazer tijolos, porque era isso que os judeus faziam, os hebreus faziam. Eles fabricavam tijolos para o Egito. E aí o faraó aumenta a cota de tijolos e ainda corta o fornecimento da palha para poder fazer os tijolos necessários. As razões apresentadas por Faraó fazem parte de um conjunto de práticas, de afirmações que distorcem completamente a compreensão da realidade. Essa prática ela é muito conhecida dentro dos estudos de sociologia e de ciência política, que é considerado como a inversão. O que é a inversão? A inversão é tratar aquilo que é causa como efeito e aquilo que é efeito como causa. Por exemplo, qual era a realidade vivida pelos hebreus? Eles eram oprimidos por um governo que lhes exigia cada vez mais trabalho sem lhes dar retorno. E aí então vem a autoridade e diz o contrário. Ele diz: não, vocês estão sendo exigidos porque vocês são preguiçosos. Olha que coisa, meu Deus do céu! Vocês são preguiçosos. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Faraó transfere a responsabilidade dele como opressor para o oprimido. Ele inverte, ele faz a inversão. Para a gente pensar um pouquinho sobre esse fenômeno da inversão, precisamos pensar o que vem a ser isso. Que tipo de liberdade nós almejamos? O que nós queremos com a nossa vida? Liberdade é escolher ser aquilo para o qual Deus nos criou. É importante você anotar isso aí para a gente poder saber do que estamos falando. Liberdade não é você fazer o que quiser. Porque para você fazer o que quiser, o seu limite é o outro. Você tem que pensar no outro, nas consequências, na responsabilidade. Jean-Paul Sartre, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o ser humano é um ser condenado a ser livre. Porque a liberdade todos nós queremos, mas liberdade não é carta branca para você fazer o que quiser contra o outro, dizer o que quiser contra o outro, pensar o que quiser. Muito pelo contrário, liberdade é você saber fazer as escolhas certas para que você possa viver de maneira digna. E Deus fez você de uma forma muito especial e Ele quer que você viva essa vida
para o qual ele criou para você. Você será uma pessoa livre à medida que você tomar as decisões adequadas para ser aquela pessoa que Deus gostaria que você fosse. Então, desde lá, a queda, aquela história lá de Adão e Eva, no começo do Gênesis, a condição humana faz com que nossas escolhas livres nos conduzam para longe dos propósitos de Deus. E é essa a fonte de todo o mal que existe na humanidade. Uma compreensão equivocada acerca do que vem a ser liberdade. Santo Agostinho pensou nisso, não pensa aí que eu estou inventando a roda não, tá bom? Às vezes eu dou essas viajadas, essas filosofadas aqui, aí as pessoas, pô, o pastor está usando a sua licença de uma heresia por semana. Olha, eu sou sincero em dizer, dessa vez eu não estou utilizando a minha licença. Eu estou utilizando o pensamento de alguém como Santo Agostinho, que no século IV entendeu essa questão da liberdade e a origem do pecado. Para Santo Agostinho, o mal corresponde à ausência, ao distanciamento de Deus. Isso é que é maldade. A gente viver sem Deus, longe do propósito de Deus. E fazemos isso por uma escolha livre da gente. O famoso livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher contrariar a vontade de Deus, viver de maneira distinta do que Deus gostaria que nós vivêssemos. Aliás, somos até livres para negar a existência de Deus, para nos escondermos de Deus. Então, a causa do pecado e do mal que existe no mundo é a nossa própria liberdade de escolha. É a maneira como fazemos as nossas escolhas livremente. O mau uso da liberdade é que faz com que experimentemos toda sorte de injustiça, toda sorte de maldade que nós encontramos no mundo. Santo Agostinho disse: quem recusa o dom de Deus é responsável por essa recusa. Vivermos de acordo com a nossa cabeça, com a nossa vontade, é um grande risco. É um grande risco. Nós não temos o conhecimento da totalidade, mas aquele que tudo vê, que tudo conhece, aquele que sonda os corações, ele sabe o que é melhor para nós. E a melhor escolha que podemos fazer para a nossa vida é escolhermos viver segundo a vontade de Deus. Por sermos pessoas criadas para a liberdade, devemos caminhar em direção aos propósitos de Deus de forma livre, sem que pastor, igreja fique, você faça isso, não faça aquilo. Obedeça, obedeça. Isso não é religião. A religião que a gente segue é a religião da liberdade, em que você vai fazer tudo por um exercício espontâneo de sua própria escolha, por amor, por amor. Por conhecer Deus tão de perto, é isso que nós precisamos fazer a cada dia. Êxodo capítulo 6, verso 7. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Jeová, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, que os livra dos regimes de opressão. Bom, a pergunta é: como podemos compreender o cuidado divino em relação à nossa liberdade? Eu sou livre, ok, mas como é que Deus vai lidar com isso comigo e eu com Ele? Como que a minha liberdade vai atuar diante da soberania divina? Isso é uma questão aí teológica muito séria, né, que a gente não conseguiu ter uma resposta adequada até hoje. Eu tenho 4 respostas para apontar dentro desse estudo que faremos, dentro dessa passagem que escolhemos. A primeira resposta é:
para o fim da alienação, Deus oferece sabedoria. Deus não está ausente dos nossos problemas de alienação. Deus não está indiferente às condições que nós ignoramos muitas vezes e até transferimos nossa responsabilidade. Você sabe o que é alienação? O que é alienação? Alienação é uma decisão que nós tomamos para nós mesmos quando transferimos para o outro a responsabilidade sobre nós. Por que você é pobre? Ah, porque meu pai era pobre. Ah, porque ninguém me ajudou. Ah, porque não aconteceu isso, não aconteceu, eu não tive oportunidade. Pode ser que seja uma resposta adequada. Mas olha, se você não tomar consciência das razões pelas quais faz com que você se mantenha pobre, dificilmente você vai superar essa sua condição. Essa é uma questão muito importante. Os hebreus, eles eram influenciados por interpretações oferecidas pelos seus opressores. E era isso que causava medo neles. Medo de que o opressor aumentasse o peso de sua mão contra eles, que eles viessem sofrer ainda mais. Eles tinham medo disso, e foi o medo que os levou a essa atitude de dizer: mas está dando problema. Quando não desenvolvemos a capacidade de compreender a realidade a partir do nosso próprio entendimento, nos tornamos alvos fáceis do engano e das estratégias que visam perpetuar as condições que nos oprimem. Isso está acontecendo em todo lugar. A América Latina, principalmente, ela é alvo desse tipo de discurso, que acaba alimentando a manutenção das condições de opressão, dizendo para você que você não pode lutar por direitos, que você não pode ser uma pessoa com direitos a melhores condições de vida. E você não pode reclamar do bairro em que você vive, da falta d'água, da falta de luz, da falta de emprego, do salário baixo, dos preços dos alimentos. Você não pode fazer isso porque você precisa ser uma pessoa submissa às autoridades. Isso é discurso do opressor. Ah, mas pastor, está na Bíblia. Ok. Dá uma lidinha de novo lá, por favor, para você não repetir esse tipo de informação. Deus não se alegra quando alguém ganha muito e outro ganha pouco. A carta de Tiago diz que o grito, o clamor dos trabalhadores chega até os ouvidos de Deus e Deus está muito triste com essas condições de desigualdade que tomam conta do nosso mundo de hoje. Gente, isso não é comunismo não, viu? Você vai, aí, pastor Irene está com ideia de comunismo. Não, então isso é Bíblia. Vai lá na Bíblia que você vai ler. Leia mais a Bíblia, meu irmão, para poder evitar ser alvo dessas críticas, desses comentários, dessas interpretações equivocadas que só alimentam o poder do opressor. E é isso que é alienação. Alienação é transferir para o outro a responsabilidade para as nossas escolhas. E para superar essa alienação, Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá entendimento. Deus nos dá capacidade de conhecer. É possível superarmos nossas condições de alienação. É buscarmos a sabedoria que vem do alto, aquela que nos dá entendimento para superarmos nossos problemas. O povo dizia: vocês atraíram o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Alienação, isso é a interpretação alienante da realidade. Claro, Faraó não pensou duas vezes, ele colocou feitores muito mais poderosos, muito mais enérgicos, muito mais perversos
sobre a vida dos hebreus, para impor a eles condições de trabalho desumanas. E aí, então, o povo acha, olha, foi Moisés que trouxe isso para a gente. Aquele que estava querendo libertar acabou sendo acusado de trazer mais opressão. Esqueceram que o opressor é outro, o inimigo é outro. E é ele quem tem que ser tratado de maneira com mais conhecimento, com mais sabedoria. Saber qual é a parte de cada um nessa história. Uma segunda coisa que me chama a atenção é que, para o fim da descrença, da incredulidade, Deus oferece discernimento. Talvez você não esteja conseguindo ver como Deus está conduzindo a sua história, como Deus está conduzindo o nosso país, a sua cidade, a sua igreja, a sua família. Mas é preciso que você peça discernimento, desenvolva discernimento na sua vida. As adversidades, elas têm uma capacidade muito grande de afetar a nossa confiança. Principalmente a confiança, a nossa fé, a confiança no cuidado divino sobre nós. Até acharmos que Deus se esqueceu da gente, que Deus não se importa conosco. Mas é preciso a gente entender que Moisés e Arão, no caso, trabalharam para isso. E eles, sabendo desse jogo que o faraó poderia fazer com eles, usando do seu poder para confundir as pessoas, Moisés e Arão pautaram a sua conduta através de dois princípios muito importantes. O primeiro, serem justos nas suas colocações, sem acusar A, sem acusar B. E o segundo, agirem com compaixão, sentindo a dor do próximo, sabendo que tem gente sofrendo, tem gente pagando um alto preço pela opressão que estavam sofrendo. Eles assumem a dor do povo e questionam as condições de desigualdade que o povo vivia. Eles questionam até mesmo a maneira como Deus estava vendo as condições das pessoas. Como Deus estava vendo como que aquelas pessoas estavam angustiadas por causa da cruel opressão. Está lá no versículo 9, capítulo 6. Essa descrição que parece tão mínima, né? Mas ela é profunda. O povo estava marcado pela angústia e pela escravidão. Olha o que Moisés faz. Êxodo 5, 22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a este povo? Afinal, por que me enviaste? Foi para isso, Senhor. Para ver se a gente sofrer ainda mais. Para que um perverso aumente a sua perversão. É isso que o Senhor despertou. A queixa que o povo trazia para Moisés e Arão era levada para Deus. E Deus traz consolo à vida dessas pessoas. Em terceiro lugar, há a questão, de que Deus nos chama para o fim da opressão. E para esse fim da opressão, Deus sempre oferece libertação. Todas as formas de desigualdade que existem no mundo resultam sempre de uma relação de opressão. Isso aí não é invencionice da minha parte, não. Isso é teoria de análises feitas pela história. Se existe alguém pobre, pode ter certeza, tem alguém rico. Alguém está com seu dinheiro. Se existe alguém passando fome, tem alguém se alimentando e desperdiçando alimento. Se existe alguém com falta de cuidado médico, existe alguém
que está sobrando cuidado médico. E assim em todas as áreas da vida. Está faltando escola para o seu filho? É porque existe alguém que está ocupando esta vaga indevidamente. Tudo isso leva-nos a pensar que vivemos num mundo opressor em todos os sentidos, onde a desigualdade, a injustiça campeia em todas as sociedades. Todas as sociedades são marcadas por esses regimes opressores. De tal maneira que é um absurdo a gente viver num mundo que produz tanto alimento e vermos pessoas passando fome. É um absurdo vermos tanto investimento no ensino universitário da universidade pública e vermos tantos jovens com dificuldade de acesso à universidade pública. É um absurdo a gente ver tantas pessoas atuando na medicina e as pessoas pagando valores altíssimos porque falta vaga no sistema de saúde pública. Isso é algo que não entra na cabeça de nenhum cidadão, de nenhuma pessoa com discernimento. E Deus também está observando essas situações de opressão. E é para essas situações de opressão que o Senhor fornece ocasiões de libertação. Moisés e Arão estavam conscientes que iriam enfrentar uma forte resistência. Mas eles estavam certos que a libertação final seria resultado dessa intervenção divina. Deus não permitiria que aquela condição se perpetuasse por muito tempo. O primeiro confronto entre Moisés, Arão e a liderança do povo com os egípcios envolveu uma demonstração de forças, uma demonstração de conhecimento. Quando Moisés voltou a falar com o Faraó, ele fez aquilo que Deus tinha ordenado fazer, jogou sua vara ao chão. Aliás, foi até a vara de Arão. A vara de Arão se transformou numa serpente, mas os magos de Faraó, aqueles encantadores, aquelas pessoas que trabalhavam com ciências ocultas, fizeram com que as varas deles também se transformassem em serpentes da mesma forma. O poder era o mesmo. O que Moisés e Arão conseguiam fazer, também os magos de Faraó eram capazes de fazer. Mas havia uma diferença, porque a Bíblia diz que a vara de Arão, transformada em serpente, comeu as outras varas dos magos de Faraó. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Interessante essa colocação. Há uma diferença. Mas eles são também poderosos. Eles podem fazer, eles têm argumentos fortes. Mas há uma diferença. E essa diferença ela precisa ser marcada na nossa conduta. E em quarto e último lugar, para o fim da exploração, Deus oferece justiça. Deus oferece justiça. A maneira como Faraó foi convencido a deixar o povo sair para o êxodo envolveu uma série de acontecimentos que afetaram a condição social, econômica e política do Egito. Houve, então, aquela sucessão das chamadas 10 pragas do Egito. É aí que entra essa história. Por que Deus fez as 10 pragas? Ele fez exatamente isso para poder marcar a necessidade dessa mudança de atitude. As 10 pragas do Egito abalaram as condições socioeconômicas
daquela grande potência. Interessante que sobre essas 10 pragas não há nenhuma explicação científica para elas, tá bom, gente? Tudo que vier aí, tudo que você ouvir falar, não passa de especulação. Eu já li, inclusive, que elas eram consequências de catástrofes ambientais. Talvez, naquele período, um vulcão entrou em erupção e provocou os fenômenos ou as catástrofes ambientais que vão se suceder nas 10 pragas. Seja lá de que forma for, o fato é que há registros históricos de fenômenos ambientais dessa natureza que tenham acontecido, mas em função de diversos fatores. A Bíblia fala que foram 10 pragas trazidas por Deus à vida da sociedade. Na melhor das hipóteses, elas podem ser consideradas como catástrofes ambientais que acometeram aos egípcios naquele período. As pragas não eram castigos divinos. Não entendam dessa forma. Deus não estava castigando o Egito. Deus estava alertando ao Egito para que eles pudessem mudar de atitude. Era como se fosse um chamado bastante forte para que o povo mudasse sua atitude, para que Faraó, principalmente, mudasse a sua decisão. Eram sinais de que havia a necessidade de mudança de atitude, a fim de que a justiça e a dignidade para com os mais vulneráveis acontecesse. Então era isso, gente, está uma coisa errada aqui, então acorda. Então os fenômenos foram se sucedendo para que as pessoas se dessem conta de que aquela situação de desigualdade tinha que terminar, tinha que acabar. Não podia continuar daquele modo. Quais são as 10 pragas? Você sabe? Eu nunca anotei de forma sistemática. Eu sempre estudei, já preguei muitas vezes sobre isso, mas nunca coloquei numa relação. Eu preparei uma para você. Se você quiser guardar para você depois, dá uma olhada. Mas a sua Bíblia tem essa descrição direitinho entre os capítulos 7 e 11. Quais são elas? Bom, a primeira são as águas do rio Nilo tingidas de sangue. Êxodo capítulo 7, de 14 a 30. A segunda, as rãs invadem a terra. Êxodo 8, de 1 a 15. Terceira, os piolhos infestam as pessoas. Êxodo 8, 16 a 19. Quarta, nuvens de mosca encobrem o céu e atacam as pessoas e os animais. Êxodo 8, de 20 a 32. Quinta, a mortandade dos rebanhos. Êxodo 9, de 1 a 7. Sexta, surgem ulcerações nas pessoas. Êxodo 9, de 8 a 12. Sétima, chuva de granizo, que destrói a lavoura. Êxodo 9, 13 a 35. Oitava, nuvem de gafanhotos, que destrói as plantações. Êxodo 10, de 1 a 20. Nona, escuridão por 3 dias. Êxodo 10, de 21 a 29. E a décima, a morte dos primogênitos, tanto de seres humanos quanto de animais. Êxodo 11, de 1 a 10. E aí? Qual é a pior? Qual é que você não gostaria de ver sobre você? Eu fiquei pensando aqui nessa das moscas. Olha que situação, né? Mosca é um bichinho chato, nojento, né? E quando vem uma ou outra na nossa cozinha ficar circulando os pratos que a gente está preparando, dá muita raiva. Imagine uma infestação de moscas, mosquitos, muriçoca, pernilongo que invadiu aquela região. Que situação desconfortável, que situação
completamente absurda que o Egito passou. As moscas, os insetos voadores, são vetores de doenças. E eles estavam ali transportando enfermidades, epidemias, vírus, para poder prejudicar a vida daquela nação. Sem contar o fato, olha, eu peguei apenas uma dessas pragas. Imagina você estar em casa, vê a sua lavoura de milho bonitinha, toda plantadinha, e aí bate aquela chuva de granizo que sai cortando folha, espiga, tudo que você plantou com muito sacrifício, eliminando uma safra inteira. Que situação, né? Uma vez uma pessoa descreveu para mim o que era uma nuvem de gafanhoto na lavoura. Aquela nuvem negra, enorme, que por onde vai passando, vai comendo todas as plantas, não deixando nada para trás. Até que chega a última das pragas, que é a morte dos primogênitos. Bom, eu não quero escolher aqui nenhuma dessas, não. Senhor, me livra delas todas. Eu quero fazer a tua vontade. Faraó, ele teve uma atitude muito estranha diante dessas pragas. A cada praga, Faraó se mostrava aberto à libertação do povo hebreu. Ele diz: não, agora vou deixar sair. Mas logo que a praga passava, ele voltava atrás e endurecia o seu coração. Mudança de atitude necessária para que a justiça aconteça implica abrir mão de tudo o que produz injustiça e desigualdade. E Faraó não estava pronto para isso. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante de Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. É assim que termina essa narrativa das 10 pragas. Êxodo 11, 10. Bem, gente, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos trazer essa lição para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Pense no seguinte: somente um Deus que ama pode desejar trabalhar pela nossa liberdade. Somente um Deus de amor pode querer que eu saia da minha situação de oprimido para me tornar um sujeito livre. Por que isso? Porque amar significa dar liberdade ao outro. Viu, meu irmão, minha irmã? Aquele que ama de verdade, ele deixa o outro livre. Dá liberdade ao outro. Como que a gente pode guardar isso no coração da gente? Examinando, sondando, fazendo nossas avaliações, analisando a nossa maneira, como tratamos aquelas pessoas que estão à nossa volta. Um versículo para você guardar para você, para lembrar esse Deus de amor que quer ver você liberto, que quer libertar você de toda a opressão. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, e os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Amém? Deus abençoe a sua santa palavra em nossos corações. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor juntos aqui. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem conduzido a nossa vida e que nos ajude, Senhor, a desfrutarmos dessa vida de liberdade com consciência, com responsabilidade, sabendo, ó Deus, que tu tens um propósito para a nossa vida. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Quero agradecer a sua companhia conosco aqui. Logo mais à noite estaremos em nosso espaço para mais uma celebração presencial. Se você deseja estar conosco, deixe um comentário aí e nós vamos acompanhar aí e
trazer as condições para que você possa nos conhecer e celebrar junto com a gente. Hoje à noite temos, inclusive, a celebração da Ceia do Senhor. Que Deus o abençoe. Um bom domingo para todos e todas.